Vivam! Sejam bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição o tema é superação. Agradeço desde já as vossas subscrições e partilhas. Na página perguntasimples.com tem todos os episódios e ligações para as melhores aplicações de telemóvel que permitem descarregar automaticamente os novos conteúdos, os novos episódios. Hoje quero fazer um preâmbulo. O convidado desta edição é Paulo Pereira, treinador de handball e selecionador nacional da equipa principal de Portugal. Gravamos esta conversa antes da tragédia que se abateu sobre o desporto nacional e o handball em particular. A morte, inesperada e súbita, do guarda-redes da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto, Alfredo Quintana. Não tive coragem de ligar ao Paulo Pereira e pedir-lhe uma declaração sobre esta notícia. Simplesmente não tive coragem de lhe telefonar nesta altura. Mas revisitando a entrevista, mesmo no final e já praticamente fora do contexto ou fluxo da conversa, perguntei-lhe sobre quão especial são os guarda-redes. Por que fiz esta pergunta no fim? Não sei. Mas fiz. E ouvi a resposta. Ser guarda-redes é ser algo especial. Ser guarda-redes, nós estamos a falar de bolas que passam perto da cabeça a 130 km horários. Portanto, ser guarda-redes, eles têm que ser mesmo especiais. Aliás, quando estamos no treino, a minha posição é sempre 12 metros e a baliza lá ao fundo, porque, mas realmente é preciso ter uma coragem fora do normal para estar ali a receber aqueles impactos, porque aquilo não é para qualquer pessoa. E depois, ainda por cima, é um lugar um pouco isolado, digamos assim, portanto, é o último a ser batido. É aquela coisa do ou é salvação ou não consegui. Eles têm muitas emoções também ali, é preciso, por isso é que eles estão sempre a falar um com o outro, é quase como que para se apoiarem um ao outro. Nós também ajudamos, não é? Mas eles sabem o que é que sentem ali dentro, eles os dois. Portanto, a linguagem própria, percebe, claro que também falam de questões, detalhes alguns táticos, não é? Alguns de porque é que sofreu o golo, onde é que está o problema, eles também comunicam entre eles e com o nosso treinador guarda-redes, o Telmo Ferreira. Portanto, mas a questão do posto, que estarem ali sozinhos também é, até para isso é preciso serem especiais. Alfredo Quintana morreu aos 32 anos de paragem cardiorrespiratória. Um choque e tantas perguntas sem resposta. E um dos mais especiais, Alfredo Quintana, partiu. Volto à conversa com Paulo Pereira, selecionador nacional de handball, treinador de elite da modalidade e principalmente um comunicador nato. Com ele aprendi como se lida com atletas de alta competição, como funcionam os diálogos entre os jogadores, como se usam as palavras para curar as feridas de uma derrota amarga ou acalmar a euforia da vitória mais improvável. Nesta edição falamos sobre gestos, sobre ânimos, sobre falas a quente e sobre virar o jogo em menos de 1 minuto no tempo morto pedido a meio do jogo. Mas é precisamente sobre a palavra certa no momento certo. Quis saber de Paulo Pereira como consegue convencer as suas equipas e os atletas que é sempre possível superar-se e até ganhar aos melhores dos melhores. Uma coisa útil para a alta competição e também para a nossa vida. Como é que se podem fazer estas coisas de convencer as pessoas de que podemos fazer um pouco mais do que aquilo que se calhar estamos na realidade, embora eu não acredite muito na realidade, porque essa realidade é diferente para toda a gente, então já passa a ser uma realidade que acaba por não ser 100% real. Por isso é que às vezes custa um pouco convencer as pessoas de que podem fazer mais do que aquilo que teoricamente estão preparadas para fazer. E foi uma tarefa que eu reparei que era por aí que eu tinha começado logo em 2016, quando assumi o comando da seleção portuguesa de handball. Eu recordo-me, e assim, um pequeno exemplo, nós fomos jogar à Alemanha, foi logo o meu primeiro jogo, tivemos 3 ou 4 dias de trabalho, fomos jogar à Alemanha e perdemos por 10 ou 11 golos. E na altura o presidente, como é uma pessoa low profile, uma pessoa de consensos e tal, pediu para falar com os atletas no final do jogo, quando estávamos a jantar,
Eu disse que claro, sim senhor, Sr. Presidente. E ele disse-lhes, pá, malta, pá, isto hoje correu mal, mas estamos a começar, portanto, uma mensagem positiva. Depois, quando ele terminou de falar, a primeira pergunta que eu fiz aos jogadores foi que se nós não podíamos ter feito melhor que aquilo. Porquê que vocês não acham que podíamos ter feito melhor do que isto? 10 golos. Na altura a Alemanha era campeã da Europa em título. O que é certo é que depois nós jogamos em casa com a Alemanha passado 2 meses ou 3 e perdemos por 3 golos e tivemos a disputar o jogo até ao fim. Portanto, isto do convencer as pessoas que era possível fazer algo interessante e desafiante ao mesmo tempo foi logo a primeira tarefa que eu vi que tinha que fazer, porque sem isso não podíamos conseguir fazer mais nada. Mas lá estamos aqui a olhar para dois discursos. Por um lado, um discurso de um presidente que é dizer quase não faz mal, para a próxima vez é melhor, e um discurso de um treinador que no fundo lhes diz cada um de vós fez mesmo tudo o que podia para que em vez de serem 10 golos fossem apenas 3? Como é que eles reagiram? Eu acho que eles reagiram bem, porque isso, nós quando a provocação construtiva normalmente produz um efeito ótimo. Portanto, nós pouco a pouco, claro que houve mais fatores, não foi só esse fator do conquistar as pessoas para poderem acreditar que podemos ir mais longe. Houve um conjunto de fatores que também contribuiu para estes 2 sucessos últimos que tivemos. Portanto, às vezes é fazer com que as pessoas se centrem um pouco mais nas coisas pequenas, que parece que são pequenas, mas não são nada pequenas. Não é? Que coisas são essas? E normalmente nós tentamos que a comunicação, que flua um pouco, com o tempo fomos conseguindo que agora nós conseguimos falar melhor uns com os outros. E quando digo falar melhor uns com os outros, é podermos nós dizer olhos nos olhos que alguma coisa está mal, o que fizeste, provavelmente podíamos ter feito melhor isto, e muitas vezes assumimos também erros próprios. Portanto, isto é uma coisa que eu recordo perfeitamente agora neste jogo que fomos fazer à Lituânia, que vencemos de forma estrondosa, 10-11 golos. Estivemos a ganhar por 10-11 golos, depois acabou por ficar por, já não sei exatamente, 8-9, por aí. Bom, mas vencemos de uma forma estrondosa, e recordo-me que na preparação do jogo, tirando estratégia para o jogo, o modelo, o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, e na parte final eu pus-lhes um clipe, um diapositivo que falávamos sobre a questão da confiança. E a questão da confiança pode nos levar a pensar muitas coisas, mas para mim acho que era primordial, sobretudo para nós podermos dar o passo seguinte, que era aquilo que eu queria que nós dessemos, era o passo seguinte. Fizemos um excelente europeu e agora queríamos fazer um excelente mundial, e havia qualquer coisa que nos faltava, que se calhar que a informação tinha que ser mais fluida, que a segurança, às vezes nós estamos tão seguros das coisas e afinal, se formos ver bem ao detalhe, as coisas não são tão bem assim. Às vezes aquilo que eu lhes dizia, e falámos muito sobre isso na reunião, e o diapositivo tinha 7 ou 8 vezes a palavra o outro ou os outros a vermelho. Portanto, isto, pensar nos outros, ajudar o outro, reconhecer, por exemplo, o erro perante o outro, tudo isto tem a ver com confiança. E mais coisas que podíamos aceitar o outro, não é? Com todo o pacote, não é? Com todo o pacote. Porque somos todos diferentes, diferentes idades, um grupo muito heterogéneo. Portanto, eu preocupo-me com estas coisas que são também para mim muito importantes, e a questão da comunicação entre nós também tem um pouco a ver com isto. Eu, quando estás a falar comigo, ou eu contigo, eu tenho que sentir que tu estás a ser honesto comigo e eu estou a ser honesto contigo. Portanto, quando falamos de produtividade, de grupos, de trabalho, se isto não existir, nós não temos nada. Este é o ponto de partida. Eu quero imaginar que num grupo altamente competitivo, estou a pensar nos atletas ao nível de uma seleção nacional onde estão os melhores dos melhores, esse espírito de competição que no fundo os faz evoluir até um patamar que os outros ainda não chegaram, pode dificultar exatamente esse, olha, hoje fui eu que não fiz a coisa bem, e se calhar até potenciar foste tu que fizeste e não eu? Pode dificultar. Os grupos demoram muito tempo a serem construídos. Normalmente aquela fase inicial onde toda a gente é o deslumbramento, agora conhecemos, ninguém percebe o que é que
o que é que nós não gostamos no outro e ainda não vimos. Mas pouco a pouco vamos vendo, e portanto os grupos que vão se construindo com alguma paciência também, mas no nosso caso há coisas que podem, há alguns fatores que podem fazer com que os grupos demorem um pouco mais a funcionar bem. O nosso grupo está longe de funcionar bem, aliás, nós tivemos de funcionar completamente bem. Aliás, não há grupos que funcionem completamente bem. É quase como quando tivermos todas as respostas, como diz o Mário Benedetti, né? Quando temos todas as respostas, mudam todas as perguntas. Não é? E em relação aos grupos é um bocado a mesma coisa. Portanto, nós tivemos uma reunião agora no final do Mundial para fazer um pequeno balanço com o grupo em U, não é? Em U, que eu gosto de pôr as pessoas em U, para estarmos todos envolvidos mais ou menos no mesmo barco. Porque esse posicionamento do U, o que é que essa forma de posicionar as pessoas tem nessa conversa, nesses olhos nos olhos? Porque se nós ficarmos o staff ou eu de um lado e eles do outro, é como se estivéssemos a trabalhar em campos ou em barreiras, em zonas distintas, e nós temos que fazer com que a própria organização da sala seja o mais possível esta, sobretudo quando é uma conversa em que vai envolver toda a gente. E ali conseguimos envolver toda a gente. Portanto, aliás, há dias tenho lido um livro muito interessante, eu até tinha aqui apontado o nome do autor, que é Manuel Paiva e Cunha e Hermânio Rê, que são autores portugueses. E então, o livro é Super Equipas, e eles lá referem uma coisa muito interessante, também tem a ver com esta questão da comunicação, e das hierarquias, daí também a sala em U. Há mais acidentes de avião quando é o comandante a comandar do que se for o segundo comandante ou o copiloto. Isto é muito, eles explicam esta ideia, com as estatísticas dizem que assim ou seja, o facto de ser o copiloto a comandar o avião, provavelmente vamos ter uma probabilidade mais baixa de que aconteça algum problema, e tem a ver com uma questão muito simples, que é que se houver algum erro durante o voo, se for o comandante a comandar, normalmente o copiloto tem algum receio em dizer, meu caro amigo, você tem aí um problema. E o contrário, isso não existe. Se for o copiloto a comandar, o comandante rápido diz, mudei o botãozinho. Portanto, quando o chefe está a comandar, a tentação é que as restantes pessoas do grupo não se sintam tão livres para poder ocupar o seu espaço e o seu momento. Ou, sobretudo, para dar opiniões. Às vezes as pessoas, nós pedimos uma opinião ao atleta e ele às vezes não se sente muito confortável para o fazer, por variedíssimas razões. Portanto, essa questão do U, pronto, é uma questão que se usa já há muito tempo, até para as pessoas se sentirem envolvidas. Outra coisa que eu também faço muito curiosa e nós já fazendo isto há alguns anos, que é o pequeno almoço. O almoço não dá porque normalmente obriga a estar a 1 hora, porque tem a ver com a questão mais logística da cozinha, de não sei quantos. Mas o pequeno almoço eu achei que era melhor nós darmos a opção ao atleta de poder vir um bocadinho antes ou um bocadinho depois da hora marcada, ou seja, imaginemos que o pequeno almoço é às 9 horas, eles já sabem que é menos 15 mais 15. Então, naquela meia hora, as pessoas vão passando para tomar o pequeno almoço. Isso começa logo o dia, de certa forma, um pouco mais dopaminizado, porque as pessoas podem tomar decisões sozinhas, mesmo estando inseridas num grupo e com regras e com horários e não sei quanto. Portanto, tudo isto tem um pouco a ver com a questão de eles também terem autonomia para fazerem, autonomia para poderem colocar questões e poderem questionar ou poderem participar em alguma conversa ou em alguma coisa, alguma opinião que lhes seja pedida, porque às vezes nós também temos que criar condições para que as pessoas se sintam confortáveis a dar a sua opinião. Que tipo de opiniões é que está à procura dos seus atletas? Nós, por exemplo, nesta reunião primeiro questionamos o que é que queríamos fazer no pré-olímpico, o que é que nós íamos ali fazer. Que é o próximo torneio. Todos disseram que queriam, que é o próximo torneio, e todos disseram que queriam tentar o sonho, não é? Que é ir aos Jogos Olímpicos, que é uma coisa que qualquer atleta profissional e não profissional adoraria estar, mesmo neste tempo de pandemia, que não sabemos se vai haver público, será uma coisa completamente diferente, mas no entanto não deixa de ser
no caso de acontecer, que é uma coisa muito difícil, mas no caso de acontecer, não deixa de ser algo surpreendente, tendo em conta também a boa prestação que tivemos no europeu, que nos conduziu a esta participação no pré-olímpico. Portanto, nós falámos sobre isso e eu perguntei-lhes, e eles disseram que sim senhor, que queriam, ok. E eu disse, então temos que mudar aqui 2 ou 3 coisas. E comecei-lhes a dizer algumas coisas que tínhamos que mudar, se queremos continuar a combater como disse há pouco e bem, com as equipas mais fortes do mundo, e o caso, vamos ter ali a Croácia, a França e a Tunísia, que também se vai preparar muito bem para este torneio. A mim fascinam-me sempre 2 coisas específicas no handball. Já vamos falar da palestra antes do jogo, mas façamos um olhar para aqueles time-outs, aqueles tempos de paragem, são de 20 segundos, 30 segundos, quanto tempo é aquilo? 50 segundos. 50 segundos. Aquilo é muito, muito rápido. O que é que se consegue dizer em 30 segundos? Aquilo nós também, acho que os treinadores vão fazendo uma aprendizagem também, porque sobretudo em momentos de tensão, eu li umas coisas curiosíssimas acerca da Segunda Guerra Mundial, acho que foi Primeira e Segunda Guerra Mundial, fizeram os estudos acerca da configuração dos pelotões, e uma das coisas que lá perceberam foi que, bom, não vou dizer todas porque algumas podem ferir alguma suscetibilidade, mas uma delas foi que em momentos de tensão, eu lembrei-me agora dos momentos de tensão, normalmente os soldados querem que o comandante do pelotão atue e diga o que é que quer, que normalmente é assim, sobretudo em momentos de tensão. Quando está tudo bem, até eles podem dar a sua opinião, há tempo para tudo, mas normalmente aquilo que eles perceberam ali em momentos de tensão e de grande ansiedade, bom, os tempos agora vão mudando também um pouco, mas o que é certo é que foi uma descoberta, entre aspas, curiosa, sobretudo quando falamos de homens e de egos, e tudo isto às vezes mexe um pouco com o padrão habitual, mas pronto, de qualquer maneira nós aí temos que ir aprendendo a gerir o tempo, porque em tão pouco tempo é preciso nós centrarmos claramente na mensagem mais importante. E eu às vezes procuro centrar-me o mais possível no processo, porque às vezes já cometi erros, seguramente se eu for rever alguns time-outs daqui a uns anos atrás, provavelmente terei focado em algum momento no resultado, e acho que é muito mais importante nós focarmos as coisas naquilo que nós podemos controlar, e o que podemos minimamente controlar é o processo, depois o resultado é o que tiver que ser. Portanto, nós tentamos uma informação de ataque ou uma de defesa no máximo, porque senão, se quisermos dizer muita coisa, é muito difícil para os jogadores reterem muita informação. Isso significa, num determinado momento, dizer como é que é um movimento, como é que é uma tática. Ouvi no último Mundial usar até algumas palavras de código, nomes de países, que são táticas pré-combinadas que os jogadores já têm incorporado na sua cabeça para fazer, que estão mecanizados? Por exemplo, o Egito. Uma ação que fazemos que chamamos Egito foi porque em 2019, quando fomos jogar ao Egito, 2 jogos vamos dizer, de amigáveis, entre aspas, surgiu lá uma ação que eu tinha previsto fazer e demos-lhe o nome de Egito porque configurava uma solução para atacar aquela defesa do Egito. Então ficou o Egito. E depois agora, por exemplo, jogamos com a Islândia e tivemos um movimento que trabalhamos durante todo o tempo que estivemos juntos, mesmo tendo jogado 2 jogos com a Islândia, nunca utilizamos esse movimento, só utilizamos no terceiro jogo que fizemos, que foi o primeiro jogo do Mundial. Nós fizemos cerca de 13, 14 golos com ações que andamos a trabalhar aqueles dias, mas nunca fizemos nos 2 jogos anteriores. E aí esteve a chave de uma vitória mais ou menos cómoda contra a Islândia. E nós chamamos-lhe Islândia a esse movimento. Às vezes resulta daí outras, Vasco da Gama, Gilianes, e também me ocorreu dar nomes a algumas ações que nós temos também no nosso modelo de jogo ofensivo, até porque nós supostamente somos os heróis do mar. Então aquilo que eu me lembrei foi: vamos tentar buscar aqui o nome de alguns navegadores que sejam rápidos de dizer, fáceis de dizer e fáceis de assimilar. Eles às vezes, como é que eles dizem? Vasco, eles agora, quando estão a jogar, eu ouço Vasco, faz Vasco. Já nem dizem Vasco da Gama para não ser tão longo o nome. Mas pronto, foi um pouco essa a intenção. Dentro de campo, numa pista, num campo de handball, o campo é relativamente pequeno, o que significa que
pode de alguma maneira estar sempre a colocar novas mensagens e novo tipo de comunicação dentro da equipa, ou é uma coisa que pode ser perturbadora dentro dessa relação do jogo e dentro do jogo? Nós vamos sempre construindo uma forma mais fácil de comunicar para que toda a gente entenda rapidamente, porque isto, eu pensando bem, isto é algo muito complexo. Nós conseguirmos que os atletas naquele momento corram àquele espaço para receber a bola naquele espaço, fintar aquela zona, arrastar um defensor, libertar outro espaço, receber um bloqueio do pivô, fazer uma fixação ímpar para que a bola apareça noutra zona. Portanto, tudo isto é preciso, daí o treino diário e sistemático. E depois, sobretudo, é uma construção. A tática é uma construção que nunca para. Nós começamos com um modelo de jogo, temos um modelo de jogo básico, mas depois isto é uma construção que nós vamos acrescentando coisas e mais ideias, pouco a pouco, e vai ficando cada vez mais complexo, mas a questão fundamental é que a comunicação seja rápida e para que toda a gente entenda facilmente o que tem que fazer em cada momento. Quem habitualmente vê os jogos de handball na televisão vê um treinador que é histriónico, abre os braços, ora se ri, ora protesta, ora fala alto, ora põe um ar frustrado com alguma coisa que não correu bem. Tem a noção do impacto que esta comunicação não verbal, às vezes também verbal, tem lá dentro? Eu acho que os grupos são todos diferentes uns dos outros, não é? Há grupos que necessitam de uma, eu vou chamar liderança porque acaba por ser um pouco liderar mesmo durante o jogo, um pouco mais efusiva, e há outros grupos que precisam de uma liderança mais tranquila. Até os próprios treinadores também, cada um tem o seu caráter e a sua forma de estar. Há treinadores que, para se centrarem na atividade, têm que estar completamente calmos e dominarem tudo o que está ao seu redor, e há outros treinadores que são extremamente efusivos e só assim é que conseguem pensar melhor e fazer bem. Eu não sei, no meu caso eu não penso muito nisso. Como é que eu faço aquilo que é um pouco de intuição, o que é melhor naquele momento para aqueles jogadores. O que é melhor eu dizer a este jogador? O que é melhor eu dizer àquele jogador? O que é melhor eu dizer à equipa? E às vezes também um pouco a intuição a funcionar. Às vezes nós fazemos algumas coisas, mas sobretudo eu pelo menos tento transmitir sempre alguma honestidade. Ou sempre honestidade nas emoções que nós temos, porque é sempre a base para mim na questão do trabalho. E também de certa forma, influenciar os outros. Quando está a olhar para dentro do campo, está a fazer uma análise além de técnica e tática, da maneira como o jogo está a decorrer, olhar, por exemplo, para a maneira como os atletas se movem, como rematam a baliza, como defendem, se estão mais ativos, se estão mais em baixo de forma. Essa linguagem corporal está incorporada também na maneira como lê o jogo, ou isso é menos importante em relação àquilo que é o movimento coletivo? Estou a pensar, por exemplo, no jogo com a França, um jogo que não nos correu bem, que nos minutos finais a equipa parecia estar mais apática. Se calhar é uma percepção de quem não compreende o jogo, mas com menos estamina, com menos energia para conseguir mais qualquer coisa. Sim, esse jogo contra a França, nós padecemos de alguns males que pouco a pouco vamos eliminando, mas não eliminamos de todo. E uma forma de conseguirmos pouco a pouco ir eliminando esses males é participar, porque uma coisa é participar nos campeonatos internos de cada país. A maior parte, muitos deles têm um jogo por semana. Muitas vezes também têm jogos a meio da semana, mas há sempre 3 ou 4 dias de diferença, na maior parte das vezes, entre jogos. Ou seja, há mais tempo para mudar o chip. Num Mundial, num Europeu, aquilo é um jogo de descanso, aquilo é uma coisa diferente para toda a gente. E nós não podemos esquecer que eu já tinha feito 2 mundiais femininos também, e agora fiz mais este europeu, este mundial, já tenho 4 competições, para não falar de mais 2 competições africanas, são 6 competições deste género, portanto sei mais ou menos o que é que me espera, mas nós tínhamos ali atletas que fizeram isto pela primeira vez. Portanto, nós temos que dar mais tempo a alguns atletas para eles poderem também
conviver com este tipo de competição e dar-lhes esse tempo que é necessário para que as coisas corram melhor. Quando as coisas não correm bem em termos de resultado, ou há algum atleta em particular, como é que gera isto em termos de palavras? Quase a tal reunião ou o tal momento a seguir ao jogo, é um momento coletivo ou é um momento individual com algum deles? No fundo, quer dizer, com jogos de 2 em 2 dias, eu imagino que a questão psicológica seja uma questão muito relevante. Eu, com o tempo, fui percebendo, cada um tem a sua forma de liderar. Depois nós somos nós, os atletas, cada um também tem o seu caráter. Portanto, eu cada vez mais sou apologista de que uma boa conversa individual vale mais do que nós provocarmos, como há muitos treinadores que fazem, provocarem um jogador em frente a todo o grupo e deixá-lo ali, porque não, já viste, eu até... Pode ser quase uma humilhação para aquele atleta. Humilhar, e eu já fiz isso, porque sempre com a intenção de isto é melhor para o grupo, ele vai reagir, não é? Então e todo o grupo vai perceber que quem manda sou eu, ainda por cima, não é? Só benefícios, e nunca pensamos nos malefícios que podem causar num jogador que, mesmo tendo feito mal, há coisas que depois há erros e erros, não é? Eu aqui há uns anos, hoje em dia até deixei de falar um pouco dessa forma, que era, e eu dizia muitas vezes aos jogadores, sobretudo a atletas mais jovens, tu erra, mas erra com classe. E o errar com classe é cometer erros, mas que são erros permitidos. Há erros que nós não podemos permitir. Rematar do meio campo quando temos 6 jogadores à frente e o guarda-redes, isto não, quer dizer, a probabilidade de marcarmos golo é quase impossível, não é? Portanto, agora há outro tipo de erros que fazem parte do jogo e fazem parte da aprendizagem para que as pessoas aprendam a fazer melhor depois na ação seguinte. Portanto, nós temos que pensar um pouco as coisas assim. E agora, essa questão da humilhação, para mim, vale muito mais uma boa conversa individual em que podemos dizer tudo e não há ninguém a ouvir. Depois não é a mesma coisa, eu já trabalhei com mulheres há alguns anos, e não é a mesma coisa trabalhar com mulheres ou com homens. A questão do ego nos homens é primordial. E às vezes o homem sabe que não tem razão, mas se nós lhe atacarmos o ego, ele nunca vai aceitar que cometeu um erro. Portanto, este tipo de coisas nós trabalhamos muito, eu pelo menos acho que é extremamente importante. Claro, como treinador, um selecionador de handball neste momento de Portugal, porque Portugal atingiu um nível extraordinário, tem que saber de handball, tem que saber de preparação física, tem que estar sensível a tudo isto. Mas para mim os fatores mentais são também, e quando falamos de fatores mentais, falamos de coisas simples da vida. Não estou a falar de coisas mirabolantes que agora fazemos ali uma coisa e eles vão dar o clique, não tem a ver com isto. Nós estamos a falar de compromisso, honestidade, e que pouco a pouco nós não temos isso ainda na totalidade, nós estamos a conquistar pouco a pouco isto. A questão da confiança, tudo isto são coisas que se vão conquistando cada dia em cada competição. Portanto, é um pouco por aí que nós caminhamos. E nós podemos aprender fora do desporto de alta competição, nas nossas organizações, nas nossas empresas. Podemos trazer qualquer coisa disso para nós, para tentarmos nós fazer à nossa maneira e tentar marcar os nossos golos? Podemos, é fundamental. Houve alguns tempos da minha vida, quando comecei, sobretudo quando comecei a trabalhar 100% ligado ao handball, de forma profissional, eu era mais realista, digamos assim. Era mais realista. Então, o mais realista para mim era, eu sou um treinador português que quero ir trabalhar para fora, não é? Porque em Portugal provavelmente o espaço é pequeno, há só 3 lugares em que podes trabalhar de forma, 3 ou 4 lugares em que se pode trabalhar de forma estritamente profissional. Portanto, eu se calhar vou ter que procurar, porque eu quero trabalhar profissionalmente nisto, então tive que dar a volta e depois acabei por vir parar a Portugal outra vez. Mas eu no início era um bocadinho realista demais, treinador português, o handball português, eu quando estava na Tunísia perguntavam-me se em Portugal havia handball, porque eles estão sistematicamente nos Jogos Olímpicos e Mundiais e nunca nos encontravam lá. Portanto, eles diziam, mas vocês têm handball? E eu ficava chateado, mas realmente, se pensar bem, eles tinham alguma razão. Portanto, e eu deixei, de certa forma, pouco a pouco, fui deixando de ser realista. Porque um treinador português em que não há expressão, é como nós agora importarmos um sérvio para vir treinar hóquei em Portugal, ao Garrido.
tu não prestas para nada, e agora vem aqui um sérvio, é que nós nem precisamos de saber quem é o sérvio. Nós nem sequer lhe damos a benefício da dúvida, um sérvio, ok, não, esquece. Portanto, mas nós temos que pensar que eles fora também pensariam também um pouco isto que nós estamos a falar aqui de um treinador português. Portanto, isto deixa de ser realista, não, vamos conseguir. E primeiro de uma forma individual e agora com muito orgulho, de uma forma grupal com a seleção portuguesa. Quando já falamos aqui de quando as coisas correm mal e quando as coisas correm extraordinariamente bem e o jogador faz o jogo da vida dele, marca todos os golos e mais algum, a equipa também, e se cria essa embriaguez de somos os melhores do mundo, agora é que é, ponham quem for à nossa frente que nós vamos ser campeões do mundo. Nós, por acaso, quando nós pensamos estabelecer um objetivo para o Mundial que jogamos, eu perguntei aos jogadores e eles todos, prof, nós temos que jogar para uma medalha. E digo eu assim, não, agora vou dizer a esta malta, não, calma, atenção à gestão da expectativa que nós lemos nos livros todos e tal. É melhor ter uma expectativa mais acima daquilo que é o realista ou ser realista? O que dizem os livros é que nós, nas expectativas, temos que ter muito cuidado, porque no caso de correr mal, nós vamos ficar todos muito mais tristes. Mas eu, sinceramente, prefiro ficar muito mais triste por ter conseguido melhorar o melhor resultado de sempre no Mundial, do que ficar muito contente por ter ficado em 10º lugar e melhorar o melhor resultado de sempre do Mundial. Eu prefiro ficar triste. Porquê? Porque sentimos que podíamos ir um bocadinho mais longe, fossem alguns fatores a acontecerem, e nós podíamos ter mesmo lutado pelas medalhas. Portanto, a diferença foi muito pequena. Portanto, não estamos nada arrependidos de termos feito isso, porque a gestão da expectativa nós já faremos. Agora, em relação àqueles, uma coisa que ainda temos que trabalhar melhor é a questão eu acho que nós ficamos demasiado contentes com o que fizemos no Europeu. Eu alertei-os muitas vezes, tentamos manter a ligação e a comunicação entre nós e tal, mas eu se calhar também contra mim falo, e também se calhar cometi algum erro de vez em quando. Eu já falava nos confetes, deixava em alguma conversa que tínhamos e disse, já estou a sentir os confetes a caírem. Ou seja, eu próprio, depois eu disse, malta, isto, calma, uma coisa de cada vez e tal. Porque nós realmente, se nós só conseguimos ir bastante mais longe depois de ter alcançado um êxito, se pensarmos desta forma, assim, fria, que é como pintar um quadro excepcional, deixá-lo secar e queimar logo a seguir. Se nós assim fizermos, provavelmente vamos conseguir chegar um bocadinho mais longe. Estes atletas de alta competição, de altíssima competição, estão, através daquilo que fazem, através daquilo como fazem, através da maneira como falam, a impactar gerações mais novas. O handball é a segunda modalidade mais importante do país. Não a quero comparar com o futebol, mas comparando, eu vejo atletas que são tendencialmente mais disciplinados, que falam melhor e que aparentemente parecem mais civilizados, arriscando eu aqui a que a tribo do futebol proteste muito comigo. Há essa noção de que estes atletas são exemplos para as camadas de formação? Eu espero que sim, eu espero que a maior parte dos nossos atletas possam ser um exemplo e servir de exemplo. Eu sempre lhes digo que nós, quando representamos uma seleção nacional, temos que pensar que o nosso jogar não é só o jogar para ganhar um jogo, ou para ganhar uma competição, ou para ganhar um mundial. O nosso jogar é muito mais do que isso. O nosso jogar acaba por ser, nós temos que ter uma visão um bocadinho mais até infinita do que propriamente do que vai acontecer, embora o agora seja muito importante para conseguir resultados, nós sabemos isso, mas o que eu quero explicar é que nós temos que pensar também um bocadinho mais à frente, que é, se nós conseguirmos passar o orgulho às pessoas, que as pessoas tenham orgulho em ver o que estamos a fazer e identificarem-se connosco. Se nós conseguirmos passar às pessoas que estamos a ter um compromisso total com Portugal, no fundo é com Portugal, não é com mais nada, se nós passarmos uma mensagem até de esperança neste momento que temos, não é? Se conseguimos tudo isto, acaba por ser muito mais importante do que ganhar um jogo ou ganhar uma competição. Esse para mim, acho, enquanto seleção nacional, acho que é um propósito essencial para nós. Nós temos aqui uma ferramenta essencial para podermos içar alguns valores
que são importantes a toda a sociedade em todos os domínios. E isso, nós temos essa oportunidade, muitas vezes não o fazemos, não é? No desporto. Eu não quero misturar muito o futebol e o handball, embora aquilo que eu digo sempre também, tenho alguma inveja do futebol, pelo dinheiro que eles ganham, tenho alguma inveja, mas a verdade é que nós não nos podemos esconder nessa inveja, temos é que tentar fazer com que o nosso espetáculo seja ainda melhor para podermos também ganhar mais dinheiro, se isso for o caso, não é? Portanto, eles alguma coisa fizeram bem no futebol, para terem o que têm, para terem um sistema, como eles têm este sistema montado em termos de tudo, para além do espetáculo, não é? Que é a coisa mais, se calhar mais importante e que gera emoções e não sei quantos. Portanto, nós, em termos de handball, também temos que pensar em continuar a seduzir, de certa forma, também toda a gente, para nós, que prestem atenção, os nossos políticos, os nossos administradores do desporto, prestem atenção, porque se nós pensarmos em qual é a empresa portuguesa que está em 10º lugar no mundo, ou qual é a empresa portuguesa que está em 6º lugar na Europa, provavelmente nós conseguimos dizer, afinal, afinal eles estão a fazer alguma coisa interessante. Portanto, precisamos de mais protagonismo, de aparecer mais na TV pública, não é na TV, embora a Sport TV fez, eu não sei se posso falar assim destas coisas completamente, aqui. Isto é um campo aberto para podermos falar sobre tudo. A Sport TV fez uma cobertura excepcional o ano passado, o europeu. Mas a nós doemos um pouco que os jogos não fossem passados em canal aberto. O que significa que há uma grande parte da audiência que depois não consegue ver os jogos porque são canais pagos. Que se perdeu, foi muito diferente, mesmo com a pandemia. Eu notei quando passei um dia no Porto, depois do Mundial e mesmo até depois do Europeu já aconteceu, mas bastou aquele jogo que passaram na RTP2 da qualificação para o próximo Euro e eu percebi logo que na rua eu era perfeitamente identificado logo. Portanto, eu nem quero muito isso. Agora, se isso trouxer dividendos para o handball, não há problema. Eu tenho todo o gosto em tirar fotografias com as pessoas, porque era raríssimo pedirem para tirar uma fotografia e agora sim que já tirei bastantes. Na Tunísia, aquilo, eu saísse à rua, aquilo, as pessoas pediam muito para tirar fotografias e tudo isso, mas em Portugal isso não aconteceu até agora. Portanto, às vezes dói-nos um pouco isto, porque trabalha-se muito, as pessoas às vezes não têm noção dos detalhes que é preciso cuidar, trabalha-se muito e depois fica aquela magozinha. Quando nós olhamos para o desporto de alta competição, e vou voltar um bocadinho a este tema, o que é que podemos aprender com o desporto de alta competição? A superação, a solidariedade, a dor? O que é que um líder como é o seu caso pode ajudar-nos a entender-nos melhor nesta, e até em termos de organização social? Nós estamos em plena Covid-19, em plena pandemia, e é uma coisa que nós sabemos, é que o pessoal da saúde já se superou muitas e muitas vezes ao longo destes últimos tempos. Se calhar é um bom exemplo também de alta competição. As organizações podem aprender muito connosco, da forma como... Eu, por acaso, estava aqui à procura de uma coisinha que eu tinha para partilhar consigo, que foi, nós íamos no avião e o Branquinho, isto para um pouco, voltando um bocadinho atrás, mas também tem relação. O Diogo Branquinho, disse-me, olha, Paulo, eu tenho aqui uma coisa que é mesmo a tua cara. Ele estava a ler um livro do Bob Rotella, que é um psicólogo desportivo, e ele disse-me assim, ele mandou-me, depois eu mando e tal. Então o que é que ele mandou? Eu até utilizei depois numa das reuniões, no último diapositivo, falámos um bocadinho sobre isso. E ele aqui diz que é: if no one thinks your goals are crazy, you are probably not aiming high enough. Ou seja, porque nós apelidávamos muito de que éramos um pouco malucos, quer dizer, como é que é possível nós irmos lutar para as medalhas do Mundial? Portanto, provavelmente quando nós não, e eu concordo plenamente com este autor, quando diz que provavelmente se ninguém te disser nada, se ninguém disser que tu és um bocadinho maluco nos objetivos que colocas, provavelmente tu não estás a colocar os objetivos corretamente ou suficientemente ambiciosos. Portanto, isto para nós é extremamente importante. Como é que nós podemos influenciar? Pois nós no desporto temos tudo, nós somos um microsistema em que está tudo a apontar para a produtividade.
tudo a apontar para a produtividade, cada um saber qual é o seu papel, a questão da hierarquização, aceite, hierarquização aceite, não é eu sou o chefe e eu digo e tu fazes, não, tu podes dizer alguma coisa com respeito, e a questão do respeito, ou seja, nós funcionamos tudo como se fosse numa empresa de altíssimo nível, cada um com a sua função, e são coisas que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, e às vezes dou alguns exemplos práticos que nós temos que realmente configuram aquilo que acontece nas empresas ou no país, ou seja, tudo pode ser alargado a qualquer domínio, porque realmente acho que há muitas coisas a aprender com aquilo que nós fazemos no desporto. É como nós falamos muito da questão dos objetivos, por exemplo, e aquilo que às vezes nós conversamos é que, olha, vamos fazer 20 flexões de braços, mas pensa que tens que fazer 30. Portanto, nós chegamos às 20 e aquilo parece que custou menos. Portanto, mas isto é tudo, o nosso cérebro realmente é uma máquina um pouco esquisita, mas que se nós soubermos a questão da autoconversação, aquilo que nós dizemos a nós próprios tem uma influência brutal. E quando dizemos a nós próprios, isto é como o Covid, quer dizer, aquilo que nós os olhares, as palavras que nós dizemos entre nós é exatamente como o Covid, aquilo passa rapidamente, para o bem e para o mal. Portanto, esta questão eu às vezes falo com os atletas sobre isso, eu digo, atenção que isto, eu não gosto nada da psicologia barata, parece que andamos aqui a inventar coisas, porque se não jogares bem vais perder, é o que eu lhes digo. As coisas de andar aí com essas coisinhas do não sei quanto, tipo as mesinhas, se tu jogares mal, vais perder. E tu, para jogares bem, tens que te centrar quem são os atletas que vais defender mais tempo. É aquele, tens que conhecer o que é que ele faz, finta para onde, como é que passa, ou seja, pequenos detalhes do jogo. Mas depois, claro, estas questões mentais para mim são decisivas também, por causa de muitas coisas, e eu lembrei-me agora também da autoconversação. Eu recordo-me que quando estava em Angola havia sempre muitos problemas a nível administrativo, foram 4 anos muito duros, mas ao mesmo tempo extraordinários, porque adorei trabalhar com aquelas atletas. Mas eu recordo-me que uma das formas, e foi aí que mais que eu aprendi a falar comigo próprio. Eu estava muito tempo sozinho e depois dei conta que eu falava comigo, estava sempre a falar comigo. E quando estive na Tunísia até falava em francês comigo, que eu dizia como é que é possível, às vezes até batia na cabeça e dizia, pá, acorda, e eu ia falar francês comigo. Então em Angola eu sempre aprendia que quando tinha um problema sério, aquilo que eu fazia logo, pensava logo numa casa em frente ao mar, que eu tinha que comprar uma casa em frente ao mar, e aquilo vai-me dar a casa em frente ao mar. Não ganhávamos mal, portanto estive lá 4 anos, então, problema, casa em frente ao mar. O que é certo é que eu hoje vivo aqui em frente ao mar, estou a olhar agora para ele, num apartamento não extravagante, um apartamento normal, mas o que é certo é que tenho ali o mar em frente, mesmo aqui à minha beira. Portanto, são coisas que ajudam nós, a questão do objetivo, e é como se estivéssemos sempre a arrastar, temos um caminho de ferro, não é? E depois temos aquela coisa que muda o trilho, não é? É como se estivéssemos sempre a arrastar o trilho para o nosso caminho. Ter uma visão, uma estratégia e uma tática. Aprendemos isto todos os dias com os atletas e equipas de alta competição. E sabemos que as palavras são críticas para motivar todos os seres humanos. As que dizemos, as que ouvimos dos outros e até aquelas que dizemos a nós próprios no silêncio da nossa cabeça. Tudo isto é a comunicação.